Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma Imagens em 5 minutos. Como eu já disse em vídeo prévio, nesse início de semestre eu vou falar um pouco de julgados interessantes que estão aí permeando os informativos de jurisprudência, especialmente do STJ, que eu acompanho com bastante disciplina, vamos assim colocar. O que eu trago a conhecimento dos senhores? É um julgado de turma, então, portanto, ainda a gente não pode considerar como algo definitivo, mas é algo que pode estar no concurso, especialmente concurso de Ministério Público, porque trata de uma questão muito interessante que pode ter duas interpretações. Eu me refiro aqui ao RESP 1.611.821 do Mato Grosso, que foi relatado pelo ministro Marco Aurélio Belize, que tem a seguinte situação. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública e, para obter prova, requereu que as instituições financeiras, ou que uma instituição financeira, fornecesse dados de pessoas a respeito de contratação de seguro e contrato de mútuo, valores. Em suma, o Ministério Público queria provar alguma irregularidade, salvo engano, era venda casada. E qual é a discussão? A discussão é saber, o Ministério Público pode, via ação civil pública, pleitear obtenção a esses dados que, em tese, são protegidos por sigilo bancário? Ou seja, são operações bancárias, contrato de mútuo e contrato de seguro, vinculados provavelmente a alguma conta corrente ou algo parecido, e o Ministério Público teria, com base nesses documentos, um embasamento para uma condenação contra a instituição financeira. Bom, eu enxergo dois pontos de vista. Você pode enxergar, em primeiro lugar, que há uma violação à privacidade aí dos consumidores, porque o Ministério Público teria acesso a dados bancários. Porém, há o lado de interesse público, porque numa ação coletiva, caso o judiciário, em decisão final, entenda que o banco cometeu aquela irregularidade, tanto pode haver uma aplicação, uma determinação de obrigação de não fazer, como pode possibilitar tanto a execução coletiva como a execução individual de valores pagos. Então, não há como negar que haveria um interesse público por trás desse pedido. Mas qual foi a decisão do STJ? Que é o que eu trago aos senhores para análise. A decisão do STJ seria no sentido de que o Ministério Público não tem legitimidade para esse tipo de pedido, porque esses dados cadastrais são protegidos pelo direito à privacidade. E, diante disso, apenas com a autorização dos interessados é que se poderia obter acesso a esses dados. Bom, como eu disse, é um julgado de turma, então não pacificou. Eu acredito que, nesse momento, pelo menos em concurso do Ministério Público, seria melhor. Eu acho que eu discordaria desse entendimento, sustentando que há, no fundo, uma razão de interesse público e que pode existir uma mera transferência de sigilo. O banco transfere para o processo e esses dados não são levados ao conhecimento do público. Fica com acesso restrito ali apenas ao Ministério Público, parte ou interessados diretos. Então, eu acho que dá para sustentar essa linha um pouco mais intermediária, até porque isso pode beneficiar milhões de consumidores. Agora, a decisão do STJ é óbvio que, a depender de como foi feito, se foi numa prova objetiva, especialmente que você não tem como fazer muita argumentação, talvez seja o caso de seguir essa posição até pelo menos a gente ter precedentes mais seguros. É óbvio que se vier um julgado contrário de outra turma, a questão seria até passível de anulação, mas prevalecendo apenas esse julgado, a depender de como a questão foi construída, se os senhores perceberem que foi com base no informativo, daria para seguir numa prova objetiva, mas numa prova subjetiva, especialmente do Ministério Público, eu acredito que não seria o caso. Mas, enfim, a posição que prevaleceu aqui foi o exercício da legitimação extraordinária conferida ao titular de direitos individuais homogêneos em ação civil pública não pode ser estendido para abarcar disposições de interesses personalíssimos, tais como intimidade, privacidade e o sigilo bancário dos substituídos. Isso aqui é o destaque do que foi julgado. Analisem no informativo 607, é um julgado que tem importância, até porque traz uma dessas duas interpretações que eu trouxe para os senhores. Muito obrigado, acompanhe a nossa série.